O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. O Ministério da Saúde fecha acordo com o governo de São Paulo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Com quase 1 milhão de novos casos em uma semana, a Europa volta a se tornar o foco de atenção da pandemia da Covid-19. De olho na rede 5G, Estados Unidos prometem créditos de US$ 1 bilhão para financiar projetos no Brasil. Senador Chico Rodrigues, flagrado com milhares de reais na cueca, pede licença de 121 dias do cargo e STF suspende decisão que havia mandado afastar o parlamentar. Universidades federais que podem perder verbas no ano que vem são responsáveis pelas melhores notas em avaliação no Ministério da Educação. Justiça norte-americana abre processo contra o Google por monopólio ilegal de buscas e anúncios. Olá, boa noite. Na bancada temos hoje o médico cardiologista Dante Senra, doutor pela Universidade de São Paulo, e o historiador Marco Antônio Villa. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Brasil firmou um acordo de investimento com os Estados Unidos de mais de 5 bilhões e meio de reais. A assinatura do acordo acontece 2 semanas antes da eleição presidencial americana e tem como principal foco a tecnologia 5G. O memorando de intenções foi assinado no último dia da visita de uma comitiva do governo norte-americano ao Brasil. O acordo prevê a liberação de empréstimos para financiar projetos dos Estados Unidos aqui no país de até US$ 1 bilhão, o equivalente a 5 bilhões e 600 milhões de reais, nas áreas de energia, infraestrutura, mineração, logística e telecomunicações. No primeiro ano e meio de nosso governo, nós focamos exatamente no controle dos gastos públicos. E agora nós estamos abrindo os horizontes de investimento. Esse acordo com o Exim Bank chega no momento exato em que todo esse horizonte de investimentos começa a ser desbloqueado. O destaque do acordo é, sem dúvida, o uso de 5G, tecnologia para redes de internet móvel de quinta geração. Este é um ponto central para os Estados Unidos, que travam uma batalha com a China pelo mercado internacional. O presidente americano Donald Trump tem pressionado para que países parceiros e aliados coloquem barreiras para os equipamentos produzidos pela empresa chinesa Huawei. A acusação é de que a tecnologia oriental ofereceria risco à segurança das informações. Em nota, a Huawei afirmou que está no Brasil há 22 anos com produtos de alta qualidade e segurança cibernética e destacou que nunca teve um grande incidente relacionado à segurança cibernética nos 170 países em que atua nas últimas 3 décadas. Também em nota, a embaixada chinesa em Brasília rebateu as acusações e disse que os Estados Unidos temem que a tecnologia chinesa prejudique os mecanismos de espionagem utilizados atualmente pelos norte-americanos. Para este professor de Relações Internacionais, o Brasil pode até ter problemas comerciais com a China se seguir as orientações norte-americanas. A China certamente procurará retaliar o Brasil caso, de fato, nos juntemos aos americanos nessa verdadeira cruzada de Donald Trump contra o 5G chinês. A vingança chinesa se virá no longo prazo. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o evento para formalizar seu apoio à reeleição de Donald Trump. Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não precisa esconder isso, é do coração. Boa noite, senhores. Villa. Boa noite. Doutor Dante. Boa noite. Eu peço a permissão dos nossos nobres comentaristas para me explicar minha ausência. Eu fiquei 2 meses fora do Jornal da Cultura. Infelizmente, eu sofri um acidente doméstico, caí em casa e acabei precisando fazer uma cirurgia de joelho. Foram 2 longos meses doloridos e acho que vale aqui o meu relato pessoal, o meu depoimento também serve de alerta para as pessoas, principalmente para as pessoas da terceira idade. Eu pensei muito se eu falaria isso aqui no jornal, mas acho que vale a experiência. O Dr. Dante está aqui do meu lado. Acontece muito, é muito frequente, muito mais do que a gente imagina. Acidentes domésticos, as pessoas caem e se machucam e a recuperação é muito difícil e muitas vezes as pessoas não conseguem se recuperar, né, doutor? Então, precisa evitar armadilhas dentro de casa, móveis no meio do caminho.
que impeçam o bom deslocamento dentro de casa, tapetinho e principalmente se exercitar, fazer exercícios de propriocepção, que nada mais é do que exercício de equilíbrio, que facilmente dá para fazer sozinho, não precisa de um treinador e parece que é óbvio, sim, todo mundo tem que evitar a queda, mas é óbvio, mas assim, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que é certo fazer e a gente acaba às vezes não evitando, né? Concorda, então, doutor? Nosso bem-vindo a você. Né? E, assim, só como relato, a queda é a segunda causa de mortalidade nas pessoas de terceira idade, que você não está ainda, né? Mas é a segunda causa de mortalidade. Quer dizer, as pessoas subestimam os perigos de casa, né? Como você falou, tapete, e não desenvolve ferramentas de proteção, né? Que é apoios, tapetes, o banheiro é um perigo para as pessoas. Sim. Muito bem. Aí continuamos agora com o jornal. Vamos falar, então, do acordo Estados Unidos-Brasil. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde com essa disputa entre Estados Unidos e China e as duas potências de olho na nossa tecnologia, na nossa rede 5G, que ainda nem chegou no Brasil. Eu acho lamentável. O Brasil perde muito. Primeiro, quem é mais novo, isso nunca ocorreu na história do Brasil, nunca. Um assessor de segurança nacional vinha ao nosso país e determinar a nós, um país soberano, o que deve ser feito e ameaçar um terceiro, que era a China, em relação à questão do 5G. Isso é um verdadeiro absurdo. Nunca ocorreu na história do Brasil. E mais ainda, eu imaginei que o presidente da República ia dizer para ele, fora, vai embora. Onde já se viu se vem determinar o que nós devemos fazer e nos ameaçar implicitamente? Um simples assessor, um sub do sub do sub do sub. Pior, como foi visto na reportagem, ele disse, olha o absurdo, que ele, em nome de Deus, ele sempre levanta o dedinho, né? Sempre assim, mas defende tortura, defende assassinos, defende ditadura. Ele disse o seguinte, eu desejo a reeleição do presidente Trump. Do fundo do coração, disse ele. A relação que se estabelece entre o Brasil e os Estados Unidos é uma relação entre governos e estados. Não é uma relação político-partidária, nunca foi ao longo da nossa história. Falta dignidade, honra, caráter. Se visse o que o Brasil, nos anos 30, quando houve a concorrência aqui entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos, a partir de 35, teve um ano que a Alemanha nazista foi a principal parceira econômica do Brasil com a política do marco compensado. Mas houve toda uma disputa e o Brasil soube, à época tinha líderes, hoje não temos, conviver com as contradições imperialistas e no que favorecia a gente. Esse ato é antinacional, antidemocrático, é uma espécie de Joaquim Silvério dos Reis do século XXI. É um absurdo determinar o que nós devemos fazer. Isso é intolerável. E mais ainda, por fim, desculpe a extensão, a questão da China. A China é nosso maior parceiro comercial. Se você pegar as exportações brasileiras, pega a balança comercial, o Brasil esse ano está exportando para a China aproximadamente 4 vezes do que vendeu para os Estados Unidos. Além disso, é o maior investidor no Brasil. Não é que nós devemos se bandear, não é escolher um ou outro, é saber ter soberania, dignidade, honra, caráter e bater a continência para a bandeira verde e amarela, não para a bandeira norte-americana como faz Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde anunciou hoje a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida com a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Esse é o terceiro imunizante contra a Covid-19 que o governo federal faz parceria. O anúncio foi feito em reunião entre os governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O governo assinou um protocolo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. E para isso, um crédito orçamentário de quase 2 bilhões de reais será disponibilizado, além de um investimento de 80 milhões de reais para a ampliação da estrutura do Butantan. A aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da vacina do Butantan, a vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Aqui tivemos a confirmação do ministro Pazuello, ele como a autoridade designada pelo presidente da República para coordenar, para tratar, para garantir as condições dos recursos para a compra pelo SUS de toda a vacina necessária, daquela primeira que estiver pronta. A
Coronavac está na fase 3 de testes. Ontem, o Instituto Butantan anunciou a conclusão de um estudo sobre a segurança do imunizante. Entre 9 mil voluntários, 35% apresentaram algum tipo de efeito colateral. Todos leves, como dor no local da aplicação e dor de cabeça. Mas ainda falta analisar a eficácia do imunizante. Na semana passada, o governo federal já tinha anunciado acordos que garantiam a compra de outras vacinas. A desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e a da COVAX, um consórcio global coordenado pela OMS. Agora, com as 3 vacinas, o Ministério da Saúde espera disponibilizar, no primeiro semestre de 2021, 186 milhões de doses, que serão distribuídas para todo o país. Como as vacinas de Oxford e a Coronavac estão em fase adiantada de produção, a previsão do Ministério da Saúde é de que a vacinação comece em janeiro do ano que vem. Mas isso ainda depende da liberação da Anvisa. Para esta professora da Universidade Federal de Goiás, os acordos assinados dão alternativas de imunizantes para o país. Eu acho que nós podemos ser otimistas com cautela, lembrando que os estudos de fase 3, de avaliação de eficácia, eles são longos, então um prazo realista, mas ainda assim otimista, caso seja possível essa avaliação preliminar de eficácia em dezembro, seria final de fevereiro, início de março, para que a vacina de fato seja disponibilizada para toda a população através do Programa Nacional de Imunização. Doutor Dante, a decisão do Ministério da Saúde é um bom passo para acabar com o protagonismo da vacina, com essa discussão e polarização sobre a vacina? Essa polarização não tem o menor sentido. Utilizar política nesse momento no Brasil é uma coisa absolutamente fora de contexto, né? Essa é uma solicitação do governador desde agosto para que a Coronavac fosse colocada no Programa Nacional de Imunização. O secretário executivo, Elcio Franco, se eu não estou enganado, dizia que a primeira vacina que fosse disponibilizada com segurança seria comprada pelo Ministério e distribuída. Não tem nada de errado nisso, né? Mas o governo federal já tinha feito um acordo com a AstraZeneca e da Universidade de Oxford e já tinha para comprar a vacina da Pfizer, 100 milhões de doses, mas parece que a produção da vacina da Pfizer vai ficar para o primeiro trimestre, final do primeiro trimestre do ano que vem. Como a Coronavac tem 40 milhões de doses, o governo federal acertadamente resolveu comprar essas vacinas. Não se pode ter nenhum tipo de preconceito, até porque não vai ter vacina para todo mundo do mesmo laboratório. As vacinas são feitas por institutos sérios, reconhecidos mundialmente, com a aprovação e liberação da Anvisa. Então, não há por que se ter mais esse entrave de preconceito para as pessoas se vacinarem. E veja a seguir, senador flagrado com dinheiro na cueca pede licença do cargo por 4 meses. E ainda, a Europa volta a superar as Américas em novos casos de coronavírus. Nós voltamos já. O senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca pela Polícia Federal, pediu afastamento do cargo por 121 dias. O Supremo Tribunal Federal retirou da pauta o julgamento previsto para amanhã, que discutiria o afastamento do parlamentar. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, revogou a própria decisão que determinava o afastamento do senador por 90 dias. A revogação aconteceu após Chico Rodrigues ampliar de 3 para 4 meses o período de licença do cargo. O afastamento temporário não encerra o processo de cassação do mandato, que foi apresentado ao Conselho de Ética do Senado. Em virtude do coronavírus, paralisou o funcionamento de todas as comissões. Vamos fazer uma reunião dia 4 de novembro do Congresso e eu vou conversar com os senadores. Todo o tempo a preocupação dos senadores foi em relação à vida das pessoas. Então eu não posso, por uma conveniência ou não de um assunto ou outro, decidir sozinho isso. Eu tenho que dividir com todos que estão preocupados com o coronavírus. O regimento interno da Casa permite que o suplente do parlamentar assuma a vaga após o período de licença ser publicado no Diário Oficial.
o filho do senador, Pedro Rodrigues, também do Democratas de Roraima, que é o seu suplente, assume o cargo nesse período. O parlamentar foi flagrado com dinheiro na cueca durante a operação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de desvio de verba pública destinada à pandemia do coronavírus em Roraima. Hoje, Rodrigues divulgou um vídeo em que pede para não ser condenado de imediato. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto. Num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem esse dinheiro, ninguém iria receber nessa semana. Não era dinheiro de corrupção. Só consegui falar agora porque estava sem forças e ainda estou. Ainda estou sem muitas forças. Fiquei sem chão ao ser acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Meu Deus! Permitam-me, ao menos, me explicar. Não me condenem previamente. Por trás desse broche de senador, há um ser humano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é o novo relator do inquérito aberto na Corte, que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A escolha foi feita por sorteio eletrônico determinado pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, que atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro Sérgio Moro, também investigado no processo. O relator original do inquérito era o ministro Celso de Mello, que se aposentou na semana passada. Os processos de Mello deveriam ser repassados para o substituto dele no cargo. Jair Bolsonaro indicou para a vaga o desembargador Cássio Nunes Marques, que deve ser sabatinado no Senado amanhã. Via Leão Revés para o presidente Bolsonaro, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes sofreu vários ataques de bolsonaristas e até do próprio presidente, né? Não, é verdade, você tem toda a razão. Só queria falar 30 segundos sobre o senador Chico Rodrigues. É comédia pastelão, tapa na cara de todos os brasileiros. É inaceitável que ele faça isso. Falar em terrorismo policial, ação da Polícia Federal. Ele desviou dinheiro da Covid-19. É inaceitável, né? Chamar a polícia de terrorista e se dizer vítima de um linchamento. E que se ele soubesse que o dinheiro era lícito, você, nós, né? Mostraríamos, ele sabia que não era, né? E fez, não é só na cueca, mas vamos deixar, né? Vamos deixar para frente. É um pior momento da história do Brasil republicano, é isso. Isso nós nunca tivemos, você mais novo, na história do Brasil. Um vereador, um deputado federal, em 1949, certa vez foi cassado porque tirou uma foto que estava com uma cueca samba-canção. Samba-canção é aquelas cuecas compridas e de fraque, na revista do Cruzeiro. Foi o Jean Manzon que fotografou, uma reportagem da Vinassi foi cassado. Então, veja como os padrões pioraram. Com relação, rapidamente aí, a decisão é correta, ou seja, você não pode deixar nas mãos daquele que foi indicado pelo presidente, né? Agora, a reunião em 22 de abril, todos nós assistimos. Eu fiquei estarrecido, nem o Al Capone, em Chicago, fazia uma reunião como foi a do Ministério do dia 22 de abril. Todos nós assistimos, porque a defesa de Sérgio Moro solicitou que fosse passado, que liberasse o vídeo, né? Primeiro eles negaram que tinha vídeo, depois disseram que apagaram. Aí depois apareceu o vídeo. E ele claramente queria coagir, está na reunião, é prova concreta, e o ex-ministro Sérgio Moro tem toda a razão, porque ele queria a Polícia Federal. Ele disse assim, você já tem, ele acha que a Polícia Federal é do ministro, já tem 27 delegacias regionais, tal, já tem lá superintendência, só quero uma, ele disse, eu só quero uma. É como se fosse dele, a do Rio de Janeiro, porque ele queria? Por 3 razões. Uma, tomar conhecimento de investigações sigilosas. 2, coagir adversários. 3, ter ciência das investigações que atingem sua família. É inaceitável. Em outros momentos da história do Brasil, e digo especialmente a você mais novo, isso levaria ao impeachment. Isso é uma vergonha. Por ter mentido, em 1974, o Richard Nixon, numa conversa dizendo que não tinha conhecimento do escândalo Watergate, da ida para lá, etc. tal, ele renunciou à presença dos Estados Unidos. Aqui nós temos um homem que conspira contra a República, contra as instituições diariamente, e há 30 anos de vida parlamentar cometeu inúmeros crimes. Exemplo, peculato. 2, formação de quadrilha. 3, lavagem de dinheiro. 4, corrupção. Vamos esperar agora que o ministro Alexandre de Moraes faça, como está fazendo outras investigações muito bem, e o lugar de criminoso não é no Palácio da Alvorada, é em Bangu 8. A Europa registrou nos últimos 7 dias o maior número de novos casos da Covid-19, superando países das Américas. Aqui no Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a realização de eventos em escolas de samba a partir do próximo mês.
As escolas de samba deverão seguir protocolos sanitários, além de submeter os funcionários a cursos de capacitação da Subsecretaria de Vigilância Sanitária. O município ainda liberou o funcionamento de bares e restaurantes sem restrições de horário. No Rio Grande do Sul, poucos alunos compareceram hoje às aulas presenciais nas escolas estaduais. Em Porto Alegre, a maior parte das unidades não retomou o trabalho presencial, alegando que não recebeu material para se adequar às normas sanitárias. Segundo os levantamentos feitos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa e pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 5.273.000 casos da Covid-19 e 154.000 óbitos. A Europa voltou a ser o centro das atenções na pandemia. Segundo a OMS, o bloco registrou mais de 900.000 casos novos da Covid-19 em 7 dias, número superior ao registrado nas Américas no mesmo período. O Reino Unido informou hoje que vai apoiar o teste conhecido como desafio de infecção humana, quando voluntários saudáveis serão contaminados de forma proposital com o novo coronavírus. O procedimento, com 90 voluntários entre 18 e 30 anos, será realizado dentro de um hospital de Londres. Os pacientes serão, segundo o governo, monitorados 24 horas por dia. Já a Espanha, que tem quase 1 milhão de casos da doença desde o início da pandemia, estuda criar um toque de recolher na capital Madrid, onde os números de infecções estão acelerados. A informação foi dada por uma autoridade de saúde a uma agência de notícias espanhola. O Papa Francisco apareceu pela primeira vez usando máscara de proteção durante uma cerimônia pela paz. O evento reuniu líderes de diversas religiões. Assim como a Espanha, a Itália vem registrando alta de novos casos. A China informou hoje que tem realizado a imunização emergencial contra a Covid-19 em centenas de milhares de pessoas. As autoridades de saúde defenderam o procedimento e afirmaram que tem apoio da Organização Mundial da Saúde. 3 imunizantes que ainda estão em fase de testes receberam autorização de uso, entre eles a Coronavac, do laboratório Sinovac, desenvolvido no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. O Irã vem registrando aceleração no contágio pelo novo coronavírus e autoridades de saúde já falam em terceira onda no país. Segundo o Ministério da Saúde iraniano, em apenas 24 horas, o país notificou mais de 4.000 novos casos. Quase a metade deles precisou de hospitalização. A porta-voz do Ministério afirmou hoje que a atual situação é fruto da negligência dos protocolos de saúde, com menos uso de máscaras de proteção. Doutor Dante, o senhor acredita que teremos um aumento significativo dos casos de Covid, como está ocorrendo na Europa? E se a resposta for sim, será que a vacina chega antes de uma nova onda de Covid aqui no Brasil? Essa é a expectativa, que a vacina chegue antes, porque o comportamento das pessoas leva-nos a acreditar que as coisas vão ser semelhantes ao que está acontecendo na Europa, novas ondas, porque as pessoas simplesmente acham que a pandemia acabou e agem como se não precisasse mais de proteção, que não é verdade. Veja o que está acontecendo, por exemplo, em Madrid, que está agora pensando num toque de recolher, como já tem em 9 cidades na França, como já tem na Bélgica. Madrid hoje é o maior foco ativo da doença no mundo. Madrid tem 3 milhões e 200 mil habitantes, tem 33 mil óbitos em Madrid. Você imagina, a Europa inteira tem 250 mil óbitos, só Madrid tem 33 mil óbitos. O Rio de Janeiro está abrindo agora, no momento que a cidade está em estabilização de números de casos, não está em baixa, está em estabilização, junto com 6 outros estados. E está abrindo agora para escolas de samba e aproveitou no mesmo decreto, o prefeito abriu também a flexibilização, não tem mais restrição a bares e restaurantes à noite. E a justificativa é mais bizarra que o fato ainda. É porque a restrição de bares e restaurantes estava aumentando o comércio clandestino e aumentando mobilização, aumentando lixo, aumentando violência. Quer dizer, em vez de você fiscalizar o que está errado, você libera o que não pode. Doutor Dante, como está ocorrendo na China? A imunização com vacinas ainda em fase de testes é válida diante da pandemia ou é um risco para a população?
em fase de teste é um risco, mas a gente vai liberar, o mundo vai liberar em fase de teste, porque a fase 3 não vai estar pronta, ela demora um ano e meio. Né? Teve que se abreviar a fase 3. Mas, felizmente, os critérios de segurança e de eficiência são vistos na fase 1 e 2. Né? O que a gente não vai saber é qual é o número de anticorpos, se a pessoa está imunizada por quanto tempo. Isso aí só o dia a dia vai nos mostrar, porque a fase 3 foi abreviada. Mas precisa ter a vacina o mais rápido possível e as pessoas precisam tomar sem preconceito. E veja em instantes, a influência de Jair Bolsonaro nas eleições municipais. E ainda, universidades federais têm as melhores notas em avaliação do Ministério da Educação. Aguarde, que voltamos já. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do ENAD, o Exame Nacional que avalia os alunos que estão concluindo o ensino superior. 81% dos cursos de graduação que receberam nota máxima são de universidades públicas, federais e estaduais. O Exame Nacional de Desempenho dos Universitários, na edição do ano passado, analisou cursos nas áreas de engenharia, saúde e tecnologia de 1.225 instituições de ensino superior, sendo 85% privadas e 15% públicas. No total, foram avaliados mais de 8.300 cursos. Desses, apenas 510, pouco mais de 6% do total, conseguiram nota máxima. Alunos que acessam ao ensino superior, eles chegam com uma fragilidade, com várias carências e que o ensino superior, num curso de 3 anos e meio ou de 4 anos, ou 5 ou 6, considerando cursos de medicina ou cursos da saúde, que vão compensar isso de forma tão rápida. As universidades federais são responsáveis por 67% dos cursos de graduação que receberam a nota máxima no ENAD. Exatamente as instituições que devem sofrer um corte de quase R$1 bilhão no orçamento de 2021. Se você vê as condições objetivas de uma instituição pública federal, que são aquelas condições de infraestrutura, condições mesmo, elas são muito superiores, de laboratórios, etc. E as condições subjetivas também é muito superior. Todo esse desmonte que pode acontecer, mas que nós estamos torcendo que não aconteça, vai gerar uma perda gigante. Depois das federais, as universidades estaduais aparecem em segundo lugar no ranking de melhores cursos, com 14,5%, seguidas das particulares com fins lucrativos e as particulares sem fins lucrativos, ambas com 9%. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse hoje que o governo vai investir na qualidade do ensino, mas não informou quais medidas serão tomadas. A especialista em educação defende uma ampla mobilização para cobrar melhorias. As instituições, os professores, os alunos, a sociedade civil, a mídia que faz toda essa comunicação com a sociedade civil, eu acho que tem um espaço tremendo para fazer essa qualidade ser melhor assegurada. Doutor Dante, a avaliação positiva no ENAD deve ser usado como um ativo pelas universidades públicas para exigirem melhor investimento para a educação? Sem dúvida. Esses dados reforçam muito a possibilidade, a necessidade de investimento, né? Porque a impressão que dá com esses cortes é que quer se nivelar por baixo com o ensino médio, que na nossa época era maravilhoso, o ensino médico público. Né? O corte em ciência e investimento nas universidades federais e estaduais, nas pós-graduações, o contingenciamento de verba, como foi feito, é uma perda de ativo absolutamente imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país. Né? Quer dizer, a gente simplesmente não dá importância para a ciência e para a educação, que são os esteios, as bases, os pilares que sustentam qualquer civilização. Não há como progredir
como país, como pátria, se você não tiver investimento e parar só de exportar commodity. Tem que exportar tecnologia, mas para isso precisa ter desenvolvimento aqui, né? Concorda, Vila? Infelizmente, a educação não é prioridade no nosso país. Eu fiquei 30 anos como professor na Universidade Pública Federal e me formei completamente até o doutorado numa estadual que foi na USP. Da federal última que eu trabalhei 20 anos, na Universidade Federal de São Carlos, o nível de ensino é sério, ensino, pesquisa, extensão, com todas as dificuldades colocadas pelos governos, especialmente nos últimos anos. Então, um exame desse reforça quão importante é o ensino público e a qualidade do ensino público. Sendo assim, é inaceitável cortar verbas. E como lembrou o doutor Dante, a universidade também produz o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Eu não entendo o silêncio do ministro astronauta, né, o anunciante de travesseiro, que numa hora tão importante como essa, que ele deveria estar participando, falar, não, precisa as universidades, olha, vamos ver as fundações de pesquisa. A importância que tem em São Paulo, a FAPESP, criada no governo Carvalho Pinto, hein? A importância da FAPESP, a importância na esfera federal agora, do CNPq, destruído por esse governo, a importância da CAPES, destruído pelo esse governo. E nós tivemos, formalmente, 3 ministros da educação, mas já tivemos 5. Porque teve o que não era estrangeiro, não sabia falar português, o brasileiro que também não sabia falar português, temos o atual, que não tem expressão nenhuma, e tivemos 2, um que aceitou no sábado e no domingo voltou atrás, o rapaz que está lá no Paraná, e o outro que tinha um currículo, no mínimo, com alguns problemas, aquele outro senhor. Quer dizer, não dá para levar a sério. E esse exame é interessante, que é a prova concreta da qualidade do ensino público e a falta de fiscalização do MEC das universidades particulares, não cobrando mais aquilo que foi exigido ainda na época do Paulo Renato, que era a qualificação dos professores como mestres, depois doutores. Havia um tempo nesse processo. Isso acabou. E a demissão de professores nas faculdades e universidades privadas, que é um crime contra a ciência e tecnologia, contra a educação e contra os alunos. Reforça mais uma vez. Vamos esperar que esse alerta, as bancadas aí do Congresso Nacional, já que o governo não quer nada, ajudem na hora dessa questão orçamentária as universidades públicas. No caso do Congresso, as federais, e no caso dos estados, especialmente aqui em São Paulo, a Assembleia, e apoiar as universidades públicas paulistas que são tão competentes. As eleições municipais deste ano vão ser inéditas, não só por causa da mudança no calendário. Temas como a pandemia podem se tornar determinantes. Outra questão que divide a opinião de especialistas é até que ponto o apoio do presidente Jair Bolsonaro pode ajudar ou atrapalhar os candidatos aliados. A forma como cada prefeito lida com a pandemia do novo coronavírus deve interferir na escolha do eleitor nessas eleições municipais. É o que apontam pesquisas como a do IBOPE, que mostra que 3 em cada 5 brasileiros afirmam que as ações do município contra a Covid-19 terá, sim, influência na votação em novembro. A boa condução do processo da pandemia no município é um ativo eleitoral do prefeito que quer se reeleger. Agora, é também verdade que a pandemia não faz milagre, não é? Se o prefeito já vinha mal, se já vinha muito mal avaliado, se já vinha com uma administração desastrosa, a tendência é que ele tenha continuado assim também na pandemia. A eleição municipal costuma ser definida por questões do dia a dia da cidade, como mobilidade, educação, saúde e segurança. Mas, em parte, por conta da pandemia, a opção do eleitor também pode ser influenciada pela condução nacional. De olho na economia, por exemplo, o auxílio emergencial, renda que muitos brasileiros passaram a ganhar, aumentou o índice de aprovação de Jair Bolsonaro. E a avaliação do presidente pode indicar os rumos das eleições para prefeitos em algumas cidades. A influência vai depender da penetração do presidente da República em alguns tipos de eleitorado. Por exemplo, em cidades onde o auxílio emergencial esteve mais presente, tem sido mais marcante, certamente ele tende a ter uma maior presença porque ele vem capitalizando esse tipo de instrumento, não é? Já em outras cidades onde a sociedade tem mais autonomia em relação ao Estado,
imagino que a presença dele seja menor. O auxílio ajuda bastante o presidente na sua popularidade, isso é nítido em várias cidades, mas por enquanto a gente não viu uma associação ou uma correlação direta entre a pessoa receber o auxílio emergencial e votar em determinado candidato apoiado pelo presidente, mesmo porque o presidente ainda não se colocou de uma forma aberta a muitos dos candidatos que concorrem aí à eleição. Senhores, que eu passo a vocês a pergunta que abriu a reportagem, até que ponto o apoio do presidente Bolsonaro ajuda ou atrapalha os candidatos? Começa com o senhor. Não, eu acho que assim, a condução da pandemia é fundamental, é muito mais importante do que o regional, a maneira com que os governadores, os prefeitos conduziram, se portaram diante da pandemia. Eu acho que tem um peso muito maior do que o apoio do presidente. Por exemplo, em São Paulo, onde ele tem uma maior rejeição, o presidente Bolsonaro. Então, possivelmente, eu não acho que o candidato vá conseguir angariar frutos desse apoio. Mas eu acho que o eleitor está muito preocupado com as condições regionais, como foi lembrado na reportagem, e a condução, a maneira com que o prefeito se portou, pensando na reeleição, né, no momento da pandemia, eu acho que é fundamental para ele ter ou não uma reeleição. Nos principais colégios eleitorais do Brasil, as capitais, ele vai ser derrotado em quase todas, né? São Paulo vai ser derrotado no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, a Fortaleza, só tem a Fortaleza porque é um candidato até o momento, mas é um candidato que tem história política própria lá, né? No caso da prefeitura. Nos principais colégios eleitorais, em todos ele vai perder. E é uma falácia a popularidade. Hoje mesmo, pouco antes de vir para cá, eu estava analisando a pesquisa de Salvador, do Instituto Paraná Pesquisa. Em Salvador, o índice de desaprovação do Bolsonaro é de 65%. 65%. 30 aprova e o resto não sabe, etc. Tal. Lá vai ganhar no primeiro turno um candidato, que eu não vou fazer propaganda do candidato que vai vencer no primeiro turno. Assim como em Belo Horizonte, o candidato que vai vencer o primeiro turno também não é um candidato bolsonarista. Essa história que o auxílio emergencial ia levá-lo ao... Olha como as pessoas falam, coisas fantásticas aqui. Que ele já estava no segundo turno em 2022. O auxílio, agora, hoje mesmo, na Anselmo Góes, agora, final da tarde, no Globo, no site do Globo, já caiu a demanda em supermercados 5%, por causa da queda de R$600 para 300, e no Nordeste, caiu a demanda por alimentos 10%. Essa ajuda de 300 vai até dezembro, depois vai voltar o Bolsa Família. Portanto, eu já tinha dito que era lembrando a passagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quando o Brás Cubas diz que é o efeito Marcela. Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. É a mesma coisa do Bolsonaro. É uma questão machadiana. Isso tinha tempo. Qualquer um sabe disso. Só alguém que quer especular na bolsa, no câmbio, ou que quer ser simpático, não sei o quê, ou que conta com esquecimento. O Ivan Lessa sempre disse, né? Já faleceu, um grande jornalista. O Brasil esquece a cada 15 anos o que ocorreu nos últimos 15. Na verdade, ele está cada vez diminuindo mais. Ele é impopular, vai perder nos principais colégios eleitorais. Em novembro, perde nos Estados Unidos, a crise econômica se aprofunda e a tendência é dezembro temos um Natal o pior desse século e o pior dos últimos 100 anos. Se você puxar o fio até 1920, vai ser o pior. Aguarde. O Provoca começa hoje uma série de programas especiais sobre eleições deste ano. A primeira entrevistada é a jornalista e escritora Patrícia Campos Melo. Que lições de eleições passadas nós podemos aplicar a 2020 para a gente não cair naquela mentirada de sempre, né, Patrícia? Bom, acho que uma básica, mas que vale a pena a gente ressaltar é: não acredite na mensagem da tia do Zap. Assim, parece meio, né, meio óbvio, mas assim, é que tem umas que são tão legais, você quer tanto acreditar nela, né? Que aí você fala, vou repassar. Você tem uma tia que está no Zap espalhando fake news? Porque eu tenho. E veja a seguir, microfones serão silenciados no segundo debate presidencial americano. E ainda, a Justiça dos Estados Unidos abre processo contra o Google por concorrência ilegal. Os detalhes você confere em instantes.
O governo americano e 11 estados do país entraram hoje com um processo contra o Google. A empresa é acusada de afastar os concorrentes por meio do monopólio no sistema de buscas. É o maior processo antitruste dos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Os procuradores chamam o Google de guardião do monopólio da internet e acusam a companhia de usar táticas anticompetitivas para manter e estender seu monopólio no mercado para serviços de pesquisa e publicidade. 20 supostas práticas ilegais são citadas. O Departamento de Justiça menciona, entre outros efeitos, que a conduta do Google prejudicou os consumidores ao reduzir a qualidade dos serviços de pesquisa, incluindo questões ligadas à privacidade e à proteção de dados. Atualmente, são feitas 3 bilhões de pesquisas por dia. Empresas como o Google, eles têm um crescimento exponencial. E esse crescimento, se ele não for acompanhado pelas instituições, chega uma hora que perde-se o controle mesmo. E é isso que está acontecendo agora. Na ação, os procuradores afirmam que o Google se tornou uma das companhias mais ricas do mundo, com um valor de mercado de $1 trilhão e uma receita anual de 160 bilhões de dólares. Em nota, o Google apontou que a ação é profundamente falha e não ajudaria os consumidores em nada. Segundo a empresa, as pessoas usam a ferramenta por escolha e não porque não conseguem encontrar alternativas. O Google diz ainda que negocia espaços privilegiados, por exemplo, nos celulares, mas que os concorrentes estão disponíveis para quem quiser. O que pode ter acontecido é que eles podem impedir que concorrentes anunciem seus produtos no próprio sistema Google. Então, como o próprio Google é o veículo de comunicação, isso cria uma dificuldade muito grande para os concorrentes conseguirem colocar o seu produto no mercado. Apesar do conteúdo técnico do processo, analistas lembram que os 11 estados envolvidos têm procuradores republicanos, partido do presidente Donald Trump, e que a ofensiva acontece às vésperas da eleição presidencial americana. Recentemente, cresceu a pressão sobre o Facebook por causa de uma suposta influência política. Ex-funcionários relataram evidências de que a plataforma restringiu o acesso a páginas consideradas de esquerda e se omitiu na moderação de conteúdos de ódio. Em nota, o Facebook chamou a acusação de falsa e ressaltou que aplica as regras de conteúdo globalmente, independentemente da posição ou afiliação política de quem publicou. Essas empresas cresceram, perderam a capacidade de discernimento editorial, que é o que elas têm que ter. Elas têm que cuidar do conteúdo que está lá. Ficaram muitos anos negando que eram empresas de mídia, o que de fato são, e agora está aí um problemão para ser resolvido. Esses sites como Twitter, Facebook, etc., eles têm que escolher o que eles são. Se eles vão ser uma plataforma neutra, de todo mundo publicar qualquer coisa, ou ele vai ser uma empresa que vai editorar o seu conteúdo, ela vai escolher o que vai ser publicado. Vila, a questão que se impõe não é de fácil solução, é como desmontar esse monopólio do Google, que controla o mercado de buscas em todo o mundo e também domina o de publicidade digital. Eu sigo o relator, o Marcelo Taz, porque eu acho que ele sintetizou bem essas questões, né? Eu acho que o caminho é por aí. Eu uso o Google e não me considero ser instrumentalizado por ele. Eu acho que depende também de quem o utiliza e como o utiliza. Se você desconfia de alguma informação que vem, você coloca, empurra, joga no lixo aquela informação. Agora, o que o Tasso colocou é isso. Tem de ter fiscalização, acompanhamento, né, de todas as autoridades, assim como sobre concessão de rádio e TV, né, que é uma concessão pública, ninguém é dono de rádio nem de TV, é algo que também precisa ter a devida fiscalização. E a questão das redes sociais, claro, que elas têm um efeito muito maior, tem de ter por parte das estruturas de Estado e da sociedade civil, né? Doutor Dante, a defesa do Google de que as pessoas usam a ferramenta porque querem, não porque são forçadas ou porque não conseguem encontrar alternativas. Foi isso que eles disseram, escreveram lá no Twitter. Lhe parece razoável? Isso é fato mesmo. Existe uma deficiência de concorrência no mercado para o Google, por exemplo, mas que ele viola a lei antitrust, e isso ele viola sem dúvida nenhuma, porque há quem diga que ele dá dinheiro para grandes empresas para ocupar um lugar de destaque, como foi mostrado na reportagem. Mas todas essas empresas chamadas de unicórnios, elas são mal vistas nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a Amazon, por exemplo, afetaria as empresas de varejo, aumentando o desemprego, fechando as pequenas empresas,
empresas, não é vista com bons olhos. As redes sociais, o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp são acusados de não proteger a qualidade da informação e facilitar as fake news. Então, é preciso ver com bastante critério isso. Nos Estados Unidos, a comissão organizadora do debate presidencial anunciou mudanças para o próximo confronto entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. E hoje, a primeira-dama Melania Trump cancelou participação no evento da campanha republicana por ainda sentir sintomas da Covid-19. Melania Trump faria uma aparição ao lado de Donald Trump em um comício na Pensilvânia. A participação foi cancelada, segundo o porta-voz, por causa de uma tosse persistente. Melania e Trump foram diagnosticados com Covid-19 no início do mês. Trump chegou a ser internado 3 dias por causa da doença. A primeira-dama anunciou na semana passada que um novo teste deu negativo para o vírus. Donald Trump manteve a agenda na Pensilvânia, estado importante na disputa pela Casa Branca. A Pensilvânia não possui tradicionalmente maioria republicana ou democrata e conta 20 votos no colégio eleitoral. Em 2016, Trump venceu no estado por menos de 1 ponto percentual. Já o democrata Joe Biden tirou o dia para se preparar para o segundo debate presidencial, marcado para quinta-feira. E desta vez, o confronto terá novas regras. Para evitar que interrupções ocorram, como visto no primeiro encontro, o microfone de um dos candidatos poderá ser desligado enquanto o outro estiver respondendo. O tempo livre será de 2 minutos. A medida vale apenas na primeira pergunta de cada tema. Depois, a interação entre eles está liberada. Inicialmente, Trump contestou a mudança, mas confirmou a participação no debate, que será em Nashville, Tennessee. Doutor Dante, já está claro porque, mesmo após testar negativo, alguns pacientes ainda apresentam sintomas da Covid, como o caso da primeira-dama americana, Melania Trump? Isso é bastante variável, depende da intensidade da agressão, mas existem já trabalhos em pequenas quantidades, pequenos volumes, já em Wuhan, eu nunca acerto direito falar o nome dessa cidade, e em Pequim, mostrando que as pessoas podem demorar até 3, 4 meses para recuperar a sua função cardíaca e a sua função pulmonar. A ponto do médico que cuidou do primeiro-ministro da Inglaterra chamar essa doença de poliomielite do século XXI, porque a quantidade de complicação da doença que pode advir depois da fase aguda pode sobrecarregar o sistema de saúde com 30 milhões de contaminados no mundo. Fila, Joe Biden está na frente na preferência dos eleitores e também nos estados-chave, de acordo com as pesquisas. Você diria que a vitória dele é líquida e certa ou pode ser que Trump consiga uma virada do jogo a 2 semanas das eleições? É improvável, mas não impossível, a virada do jogo. Agora, o sistema americano não gosta de votação. Recentemente, o Al Gore venceu as eleições nos votos populares, perdeu no colégio. Repetiu-se com a Hillary Clinton. Eu acho o sistema muito ruim, o sistema norte-americano. Não é feriado no dia da votação. É difícil para você se alistar, não pensa que é fácil. É difícil para votar. O sistema de apuração é muito ruim. Poucas zonas eleitorais. Poucas zonas eleitorais, muito bem lembrado. Então, é um sistema muito ruim. Mas a tendência, se fosse apostar, em termos de aposta, é o Biden vencer por uma margem, para os padrões norte-americanos, em votos populares, maior do que a tradicional, porque normalmente as eleições são muito disputadas. A diferença maior dos últimos 50 anos que eu me lembro é na eleição de 1972, quando o Nixon é reeleito. Paradoxalmente, 2 anos depois veio o impeachment, e ele acaba renunciando antes do impeachment. Então, era o George McGovern, que era o candidato democrata. Então, normalmente, as distâncias são muito pequenas. O Biden não vou falar favoritaço, como um jornalista esportivo disse sobre o Brasil em 2014, que teve um 7-1 no meio e um 3-0. Mas ele é o favorito na eleição. E o debate de amanhã? Será que Trump conseguiria reverter alguns votos? Pelo menos principalmente do eleitorado feminino, porque Sim. aquele tom agressivo dele do último debate foi péssimo, Foi péssimo. E vamos ver se seja debate mesmo, né? Debate é defender com firmeza as suas ideias, mas ouvir o outro. Senão, não é debate. O último, inclusive, foi um péssimo exemplo. É bom lembrar que os debates na televisão começaram também nos Estados Unidos, né? Em 1960, Nixon e Kennedy. E teria vencido, reza a lenda, foi em branco e preto, o John Kennedy daquele debate. Mas há outros que dizem que eles fraudaram
das urnas de vários estados democratas. A diferença foi muito pequena, 150 mil votos. E o Jornal da Cultura termina com uma boa notícia. Um dos animais símbolo da sobrevivência dos incêndios que destroem o Pantanal, a onça-pintada macho, conhecida como ousado, foi devolvida hoje ao seu habitat natural, depois de passar por uma longa recuperação. Ousado foi resgatado das chamas nos incêndios que devastam o Pantanal. O fogo que assola a região já é o maior em quantidade de focos desde 1998, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a série histórica. Só no mês de setembro foram mais de 8.100 focos. A onça-pintada teve queimaduras e recebeu tratamento à base de ozônio e laser em um Instituto de Preservação da Fauna, o NEX, em Goiás. A Manassi, a outra onça resgatada, não teve a mesma sorte. O fogo causou queimaduras de 3º grau nas patas de Amanassi. Ossos e tendões foram expostos. Ela recebe cuidados dos veterinários desde o dia 20 de agosto, mas como as garras ficaram comprometidas, pode não conseguir sobreviver na natureza. A onça deve permanecer em cativeiro para sempre. O tratamento para cicatrização das patas da Manassi continua sendo realizado com aplicação local de células-tronco. A gente ainda não sabe quantas aplicações ainda serão necessárias, mas a gente já tem mais de 80% da pata cicatrizada. Foi assim, quase desconfiado, que Ousado deixou a caixa e se reencontrou com o Pantanal. As equipes do ICMBio, IBAMA e de ONGs como Pantera, Ampara Silvestre e NEX aplaudiram. Essa onça estava muito machucada, com as 4 patas queimadas, osso exposto. Era uma onça que não conseguia ficar de pé nem se alimentar. E hoje, 40 dias depois, o Ousado voltou para a natureza, voltou para o seu habitat. Ousado foi solto no mesmo local onde foi capturado, na região de Porto Jofre, município de Poconé, no Mato Grosso, com o acompanhamento dos profissionais do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Ministério do Meio Ambiente. E agora ele está sendo monitorado com o GPS escolar para a gente saber por onde que ele anda, como que ele está voltando à sua antiga rotina. Com ele, a esperança também volta ao Pantanal. Agradecemos a presença do médico cardiologista Dante Senra e do historiador Marco Antônio Villa. Muito obrigada, senhor. Obrigado. E nós terminamos esta edição com o poeta Augusto de Campos, que em parceria com o filho Cid Campos, gravou uma versão da música Up From The Skies, de Jimi Hendrix. Augusto é um dos destaques do documentário Poesia na Quarentena, que vai ao ar nesta quinta-feira, aqui na TV Cultura, a partir das 10h45 da noite. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite. Ouvi dizer que muita gente mora em celas altas, muito frias, que ficam ali sentadas, embolorando até o último dos dias. Pode ser, me deixa falar com você. Só quero saber o que há por trás da caixa preta do teu ego. Será que só há vácuo lá ou estou ficando cego? Ou são apenas restos de vibrações e ecos de outras eras?